Vamos em frente com o nosso programa, com o nosso Tudo Pós. Olha, as pessoas falam sobre enxaqueca, sobre dor de cabeça, as mulheres comentam aí sobre os problemas femininos, mas nas rodinhas de conversa, hemorroida não é tratada, né? Hemorroidas são veias dilatadas, inflamadas no ânus e reto, que podem causar dor, coceira e até sangramento. Ela pode ser interna ou externa. E o tratamento da hemorroida depende de diversos fatores, podendo ser desde simples pomadas até mesmo o paciente ser encaminhado para uma cirurgia. E para falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre esse tabu, esse mito, né, nós estamos recebendo aqui o coloproctologista, Dr. Victor Edmund Seide. Dr. Victor, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado né? pelo convite. Como eu falei, as pessoas falam sobre dor de cabeça, falam sobre os problemas femininos, mas hemorroidas todo mundo esquece, né? Esquece ou esconde, né? Hemorroida realmente é um assunto muito delicado, né? A especialidade, a coloproctologia é um tabu para muita gente, né? Então, hoje, estima-se que as pessoas acima dos 40 anos, acima de 40% dessas pessoas têm algum sintoma relacionado a hemorroidas. E nem todas procuram o serviço especializado. Que sintomas são esses? O principal sintoma relacionado a hemorroidas é o sangramento. É o principal sintoma. E é um sangramento específico. Então, o sangramento relacionado à hemorroida ele é bem característico. É um sangramento vivo, as evacuações, que a pessoa nota ou no vaso sanitário ou na hora que ela vai fazer a higiene com o papel higiênico. E ela nota o sangue, aquele sangue vermelho. Né? Existem vários tipos de sangramento digestivos que podem nos alertar para outras doenças, né? Então, outros tipos de sangramento, por exemplo, sangue misturado às fezes, que é um sintoma chamado de enterorragia, esse é um sintoma que deve nos alertar para outras doenças. Mas aí, nesse caso, é como se o sangue já viesse internamente. De mais acima. Okay. Agora, é importante que a gente destaque aqui a questão do sangramento e evacuação, que esse sangramento característico de hemorroida, quando ele está presente, nós temos que ficar alerta principalmente na população mais idosa, acima de 50 anos, porque mesmo tendo hemorroidas, a queixa de sangramento e evacuação deve nos alertar para pesquisar outras doenças, principalmente o câncer coloretal. Então pode haver uma confusão aí com outras doenças, isso é... Pode, isso não é tão infrequente, né? E como eu falei, isso na população mais idosa, principalmente, né? Ou nas pessoas que têm antecedentes familiares, por exemplo, de câncer, nós, mesmo na presença de hemorroidas, frente a uma queixa de sangramento, devemos ir atrás de um diagnóstico ou de excluir o diagnóstico de um tumor coloretal. Agora, falando sobre as hemorroidas, por que elas acontecem, doutor? Olha, as hemorroidas, primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que hemorroida não é doença. Não é doença? Não é doença. Hemorroida é uma estrutura anatômica. Todo mundo tem hemorroida, tá certo? Então, nós temos na região anal, nós temos a parte interna do ânus e nós temos a parte externa. As pessoas têm, em média, um conjunto de 3 a 4 hemorroidas na parte interna e na parte externa. E essas estruturas você não vê a olho nu. Quer dizer, você não vê no exame, exceto se elas estiverem com problemas. Então, o que as pessoas falam, eu tenho hemorroidas, na verdade é um termo mal empregado. Né? Todo mundo tem hemorroidas. Agora, as pessoas podem ter problemas relacionados às hemorroidas, né? Que é o sangramento é um deles, e o outro problema frequente é a sensação de que aquela hemorroida vai para fora do ânus quando a pessoa vai evacuar. Eu até coloquei aqui o termo, né? Elas podem ser internas ou externas. Isso, esse conceito ele é bem definido nos livros de anatomia, né? Então nós temos, a hemorroida na verdade ele é como se fosse um saquinho, uma bolsinha com vasinhos sanguíneos dentro. Então, você tem essas bolsinhas na parte interna do ânus e você tem essas mesmas estruturas na parte externa. Na parte interna, as hemorroidas que estão dentro do canal anal, elas ajudam no processo evacuatório. Então, elas participam da continência fecal, elas auxiliam no processo evacuatório. As hemorroidas externas têm pouca função. Quando existe uma inflamação aguda das hemorroidas externas, por exemplo, que pode ocorrer, por exemplo, nos casos de trombose hemorroidária, o principal sintoma é a dor, tá certo? O sintoma de sangramento, ele é mais relacionado às hemorroidas internas. E esse outro sintoma que eu te falei, que é a sensação da hemorroida ir
ir para fora do canal anal no momento de evacuar, e algumas pessoas precisam empurrar a hemorroida para dentro do ânus, esse sintoma chama-se prolapso. Então, esse é um outro sintoma frequente. Né? Então, sangramento e prolapso para as hemorroidas externas e para as hemorroidas internas, e para as hemorroidas externas, o principal sintoma é a dor. Com isso, o senhor já respondeu para a gente que acho que existem tipos, então, de hemorroidas, Sim, é isso, né? Sem dúvida. Quer dizer, o tipo de processos inflamatórios, de problemas aí. De problemas, sem dúvida. Na verdade, assim, o processo relacionado às hemorroidas internas, ele é um processo mais crônico. Ok. Tá? E o que leva... O que causa isso? O que leva a pessoa a ter problemas com as hemorroidas? O principal vilão é o hábito evacuatório incorreto. Ou seja, a pessoa que é constipada, crônica, ela tem um fator de risco para ter problemas de hemorroida. Por quê? As fezes endurecidas, quando elas passam no canal anal, elas, por estarem muito duras, elas empurram a estrutura hemorroidária em direção à saída do canal anal. Isso, feito cronicamente, vai deslocando as hemorroidas e vai alterando a anatomia delas, favorecendo o sangramento e o prolapso. Outros fatores estão associados também. Por exemplo, gravidez, obesidade, qualquer situação em que a pressão intraabdominal aumenta. Agora entendi a relação da gravidez com hemorroidas. Isso. É justamente isso. Então. É o aumento da pressão intraabdominal que acaba exercendo uma pressão sobre os vasos hemorroidários e eles acabam se engurgitando e causando engurgitamento das hemorroidas. O senhor falou sobre pessoas constipadas, né? Seria o popular intestino preso. Seria mais ou menos isso. Isso. Agora, tem pessoas que vão ao banheiro todos os dias, mas as fezes saem duras, saem enrijecidas. Pois é. Esse é um detalhe muito importante que você está chamando a atenção. A definição de intestino preso, muitas vezes ela não é muito fácil, né? Porque você pode chegar para uma pessoa que evacua uma vez por dia e ela ter fezes endurecidas, essa pessoa ela precisa melhorar o hábito evacuatório dela. E tem pessoas que evacuam a cada 2 dias, mas tem uma evacuação sem esforço nenhum, sem esforço evacuatório nenhum. Essa pessoa precisa de menos intervenção do que essa primeira. Entende? Então, o que importa não é só a frequência da evacuação, mas também o tipo de evacuação, né? Aquela evacuação de fezes em bolinha, parece fezes de cabritinho. Exato. Aquilo é um tipo de evacuação próprio das pessoas que têm intestino preso. E vai favorecer, então, o surgimento de hemorroidas? Vai favorecer o surgimento de hemorroida. Tem como evitar, doutor? As hemorroidas? Exato. Na verdade, as hemorroidas elas são multifatoriais. Então, a constipação é um aspecto. Existe questões relacionadas ao aumento da pressão intraabdominal, mas existem características genéticas também de tecidos de sustentação das hemorroidas, porque as hemorroidas elas ficam presas dentro do canal anal por um tecido de sustentação que é muito dependente da composição de colágeno que é própria de cada pessoa. Então tem pessoas que têm mais propensão e pessoas que têm menos propensão. O que a gente pode fazer para evitar o sintoma, para evitar de começar a ter problemas com as hemorroidas? Primeiro, cuidar do hábito evacuatório, ou seja, comermos bastante fibras e tomarmos bastante água para que as evacuações sejam de melhor qualidade. Caso isso não resolva o problema relacionado ao intestino preso. Então, lançar a mão de suplementos de fibra ou algum tipo de laxante. Né? Porque o ideal de se consumir fibras por dia é 30 gramas por dia. 30 gramas por dia de fibra é muita fibra. É muita coisa. É muita fibra. Então, raríssimas pessoas conseguem consumir isso sem ter uma ajuda de um suplemento. E outras coisas importantes por exemplo, o hábito de sentar no vaso sanitário e jogar joguinho no celular, ler revista. Isso... Celular hoje no banheiro, gente, cada vez mais comum, né? Mas acontece muito frequente. As pessoas usam aquele momento para ler uma revista, para refletir sobre a vida. Não é o lugar certo. Porque quando você está sentado no vaso sanitário, toda a pressão das estruturas abdominais ela fica concentrada na região anal. Então, favorece o desenvolvimento de sintomas hemorroidários. Então, não ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. E outra coisa que ajuda é você não inibir a vontade de evacuar. Então, tem pessoas que falam, eu só vou no banheiro quando eu estou em casa. Eu só vou no banheiro da minha casa. Tem muita gente que tem esse problema, não vai no ambiente de trabalho, não vai na escola. Pois é, isso é errado, porque quando você tem o reflexo evacuatório, que é a vontade de ir ao banheiro, pelas características do processo fisiológico da evacuação, você pode
inibir esse reflexo. Então você decide, olha, eu não vou no banheiro agora porque eu não quero. E aí, as fezes que estavam para sair, elas retornam para a região retal, ou do sigmoide, que é a porção do intestino que fica logo acima do reto, e daqui mais ou menos uns 30 minutos a 1 hora, você vai ter essa vontade de novo. Novamente, Só que essas fezes, o intestino tem uma capacidade muito grande de absorver água. Então essas fezes, quando elas voltaram para o intestino, elas vão ser desidratadas. Então quando você for evacuar, elas vão estar mais endurecidas. Tá. Então, não é correto segurar. Não segurar. Exato. Tá bom. Doutor, tratamento então. Eu vi que o senhor trouxe um equipamento para a gente aqui, né? Aqui é para uma intervenção, para uma cirurgia. É isso. Então assim, os casos que um paciente que chega no consultório com sintomas de hemorroidas. Primeira coisa é fazer o diagnóstico, que é através de um exame proctológico, que é feito pelo especialista. Ok? Feito o diagnóstico, nós vamos propor o tratamento. A maioria das vezes, as hemorroidas em estágios mais precoces, né, que não são tão volumosas, ou o prolapso hemorroidário não é tão grande, elas podem ser tratadas clinicamente. Com o quê? Suplementos de fibra, ou seja, melhorar o hábito evacuatório, essa é a intervenção principal. Pomada resolve? Não. Não resolve. Não resolve. A pomada alivia um pouco os sintomas quando existe coceira, quando existe um pouco de incômodo na região, mas não resolve o problema das hemorroidas. Tá. A hemorroida é uma doença que ela tende a evoluir com o tempo. E outras medicações que ajudam a circulação sanguínea, são os flavonoides, que a gente chama, que podem ser aplicados também como medida adicional. O paciente que não respondeu a esse tratamento clínico ou que tem hemorroidas mais volumosas, né, existe uma graduação das hemorroidas internas, que vai de 1 a 4. Tá. As hemorroidas de grau 3 ou grau 4, que são as mais volumosas, essas geralmente acabam tendo uma indicação de cirurgia. Tá. Cirurgia o quê? Vocês fazem uma cauterização, é isso ou não? Não, na verdade assim, quando você indica cirurgia, você precisa remover o tecido hemorroidário doente. Essa é a técnica que nós utilizamos desde as descrições antigas que datam da década de 30. Nossa, é antigo mesmo. Muito antigo. Que consiste na remoção do tecido hemorroidário. Com bisturi elétrico, com outras fontes de energia que podem ser aplicadas para remover as hemorroidas. Essa técnica, no entanto, apesar de resolver o problema das hemorroidas, ela é muito dolorosa. Por quê? Porque a região anal, principalmente a parte externa da região anal, tem uma quantidade de terminações sensitivas nervosas muito grande. E isso afasta muitas vezes o paciente de ir procurar o médico, porque ele fica com medo de ter que fazer uma cirurgia que vai doer muito. E muitas vezes até o médico evita de operar alguns casos, porque ele fica desconfortável de oferecer um tratamento que vai gerar uma dor muito grande ao paciente. Então, frente a esse dilema, na década de 90, começou a aparecer no mercado, ou começou a aparecer no meio médico, alternativas a essa técnica convencional, que são as técnicas que a gente chama de não excisionais, ou seja, a gente não vai remover as hemorroidas, mas nós vamos reposicioná-las e diminuir o fluxo vascular delas. Com isso, nós resolvemos o problema tanto de prolapso quanto de sangramento relacionados a hemorroidas internas. É bom que a gente diga isso. Então, esse é um dos equipamentos que nós temos no mercado. Tá? Esse é um equipamento, na verdade, ele é um grampeador, tá certo? Ele é utilizado para fazer esse reposicionamento das hemorroidas e também uma diminuição do fluxo vascular. Existem outras empresas, existem várias empresas que têm esse tipo de dispositivo no mercado, tá certo? Lembrando que com essa técnica, nós não removemos as hemorroidas, nós reposicionamos. Reposiciona, mas elas podem voltar. As hemorroidas ficaram lá. Elas ficaram lá. Pode voltar? Pode. A chance disso acontecer não é tão grande. Agora, essa técnica, qual que é a vantagem dela? Nós trabalhamos dentro do canal anal, onde as terminações nervosas são bem menores. Portanto, a dor relacionada ao procedimento e a recuperação do paciente é muito mais rápida. Então, como que funciona? Só fazendo um exemplo para você. E aí eu vou pedir uma ajuda sua. Posso? Claro, pode. Então você vai fazer faz assim com a mão. Assim? Isso, okay. assim. Tá bom. Vamos supor que isso aqui é o seu canal anal. Ok. Tá? A entrada do ânus. Então, esse equipamento, nós utilizamos um dilatador anal, que nós introduzimos dentro do canal anal. Joia. E
essa peça é colocada por dentro e nos ajuda a fazer uma costura circunferencial. A gente vai passando os pontos e vai girando essa peça aqui dentro desse dilatador. E nós fazemos uma costura pegando só a parte interna do reto. E essa fica uma costura em bolsa. Ok? Tá, perfeito. E aí nós vamos ter 2 fiozinhos dessa costura exteriorizados aqui pelo ânus. Aí nós introduzimos esse grampeador, que é uma peça única, né? Existem outros modelos em que a peça é removível. Nós introduzimos esse grampeador por dentro dessa sutura que a gente fez lá dentro. Então, essa parte do grampeador passa pela sutura e aquela bolsinha, aquela sutura que a gente fez, fica nessa posição, bem no meio do grampeador, no eixo do grampeador. Aí nós amarramos esse fio. Tá. E aí aquela sutura em bolsa fica presa aqui. Agora pode soltar. Aí, o que acontece? Com essa parte do intestino presa aqui, nós fechamos o grampeador. Esse grampeador, ele tem micro grampinhos aqui. Sim, dá pra ver de aí titânio. alguma coisinha. Isso, são micro grampinhos. Esses grampinhos, eles vão fechar em cima do tecido, vão cortar o tecido, remover esse tecido e grampear. De tal forma que na hora que nós fecharmos, aquele tecido que ficou em volta do eixo do grampeador vai entrar dentro dessa parte do grampeador e nós vamos tirar uma fita de mucosa, que é só a parte interna superficial do reto, vai tracionar as hemorroidas para cima e vai diminuir o fluxo vascular. Parece complexo. O pós-operatório é rápido depois? É super rápido. O pós-operatório, a dor é muito menor. O que limita o pós-operatório é a dor. Então, geralmente o paciente faz esse procedimento num dia, ou ele vai embora no mesmo dia, ou ele vai embora no dia seguinte. E a recuperação para ele voltar ao trabalho é muito mais rápida. Doutor Victor, eu quero convidar o senhor para voltar ao nosso programa, porque acho que tem muito mais pergunta aí, várias dúvidas, inclusive mitos e verdades também que a gente tem que esclarecer, falar sobre pimenta, papel higiênico, alimentação e tantos outros, né, que a gente tem pela frente aí. Tem muitos mitos Tem muita coisa relacionada a isso mesmo. Tá, gente, ó, nós vamos fazer agora vamos continuar a saga com a Mary Borges, é isso mesmo? Perfeito? Então, Mary, mostra pra gente qual é o seu próximo destino, é com você. Saí da costa oeste americana, atravessei o país e vim parar na costa leste, na região que fica bem ao norte dos Estados Unidos. Começo por Nova Jersey. As paisagens aqui me dão a sensação de estar bem longe da vida urbana. Jersey é conhecido como Garden State, o estado dos jardins. A costa de Nova Jersey é famosa pelas praias e cidades tranquilas. Mas quando o assunto é diversão, vale uma passadinha por Atlantic City, uma cidade que oferece o mesmo tipo de entretenimento encontrado em Las Vegas, com cassinos luxuosos e uma agitada vida noturna. Impossível sair daqui sem experimentar o tradicional ice cream, o famoso sorvete americano. País dos sorvetes gigantes e deliciosos. De Nova Jersey, sigo de carro até Nova York. A viagem de um estado ao outro dura apenas 15 minutos. Edifícios altíssimos, táxis por todos os lados e ruas lotadas de gente. A dica para quem planeja passear por aqui é ir ao Central Park. No inverno, no verão, esse pedaço da cidade é um convite para quem quer dar uma pausa da agitação, sentar em um banquinho ou no gramado e simplesmente ver a vida passar. Não dá para deixar Nova York sem conferir um dos musicais da Broadway. Essa rua lotada de teatros oferece verdadeiros espetáculos e superproduções. Simplesmente imperdível.
vale acordar cedo para não perder um segundo da viagem. Pegar um barco que leva turistas a conhecer a fascinante e histórica Estátua da Liberdade. É ela quem dá as boas-vindas aos visitantes de todo o mundo. E com a imagem dela, que me despeço de Nova York e sigo viagem. De carro, 327 quilômetros e 3 horas e meia depois, chego ao estado de Massachusetts. Eu vim parar em Springfield. A cidade está localizada no interior do estado, na região conhecida como Corredor do Conhecimento. Isso porque aqui está a segunda maior concentração de instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Uma característica que me chama a atenção é o capricho e o cuidado com os quais os campos universitários são construídos em todo o território nacional. Foi aqui que o basquetebol foi inventado por ele, James Naismith. Smith escreveu as regras do jogo, convocou os alunos. Era o início do primeiro jogo de basquete, realizado em dezembro de 1891. Minha viagem pelos Estados Unidos está quase acabando. Eu deixo Massachusetts para ir a Connecticut. Ah, Meire, série apaixonante, sem dúvida alguma, né? Tô precisando viajar, tirar férias também, né? Fica a dica para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Mas agora vamos fazer intervalo então, gente? Tempo da gente tomar uma água e a gente já volta. Ainda hoje, hein? Tem culinária aqui, tem uma farofa de abacaxi, maionese de alho poró. É a Aline Marinho Mel, ela é churrasqueira, hein? Ela que está com a gente comandando a cozinha de hoje. Já voltamos.